Esta programação tem o apoio de Marmitaria Espaço Sabor, Planeta Cor, ACE, Associação Comercial Empresarial de Pinhal, Verdurão Hortifruti, Restaurante Brasileirinho, Unipinhal. E o programa de hoje, vamos falar de educação, um tema muito importante em qualquer sociedade, em qualquer cidade, e não é diferente aqui. E nada melhor do que falar sobre esse assunto com a diretora Solange Isidoro. Tudo bem, Solange? Tudo bem, Rafael, e vocês? Espero que vocês estejam bem. E é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Claro, a gente que agradece a sua presença. Solange, agora, semana de volta às aulas. Como que está aí 2023? Como que está sendo esse planejamento para a volta às aulas do ano? Isso mesmo, Rafa. Agora, nessa semana, nós voltaremos com as aulas, né? O ano letivo tem início no dia 3 de fevereiro, tá? Que sexta-feira. Tanto as escolas municipais quanto as escolas estaduais voltam no dia 3 de fevereiro. Mas os professores já voltaram dia 30, então nós estamos em planejamento 30, 31, 1 e 2. Então, todos nós da equipe aí do Departamento de Educação já estamos trabalhando, né, desde o dia 30, mas com os alunos aí começa dia 3, sexta-feira. Solange, só fazer uma perguntinha que às vezes as pessoas não entendem, mas por que começa numa sexta-feira? As pessoas têm que entender que tem uma quantidade de dias letivos para o Estado, né? Isso. Na verdade, nós temos que cumprir 200 dias letivos. E nós, né, enquanto município, nós seguimos o calendário do Estado, porque nós temos alguns convênios com o Estado. Então, convênio de transporte, convênio da merenda. Então, é melhor para todos, né, por conta dos convênios, que nós sigamos aí o calendário do Estado. Então, o Estado enviou para nós o calendário do dia 3, nós fizemos algumas adaptações apenas por conta dos feriados municipais, né, mas nós seguimos o calendário estadual, são 200 dias letivos e com início no dia 3. Entendi. Que bacana, né? Porque a gente tem que abordar esses assuntos, porque as pessoas falam, nossa, mas começa uma sexta-feira. Então tem tudo um porquê, não é escolha, vamos começar na sexta-feira por sacanagem, não é, né? E as professoras têm que ter alguns dias, né, que precedem aí para o planejamento. Isso. Então eles planejam, arrumam as salas de aula, né, deixam a escola aconchegante e com aquela cara de acolhimento mesmo para os alunos. Então tem que ter esses dias de planejamento. Uma coisa interessante, Rafa, já que você está falando de calendário, este ano tem uma novidade no calendário escolar, porque desde 2019, se não me falha a memória, mudou, né, em julho, não era mais o mês todo, que é 15 dias de férias, 15 dias de recesso. Ficou-se só os 15 dias de férias em julho, né, esses anos aí anteriores, porque tinha-se uma semana de recesso em abril e uma em outubro. Mas, neste ano, não temos o recesso mais em abril e outubro. Então, são 200 dias letivos, abril o mês inteiro, outubro o mês inteiro. Aí, em julho, nós teremos 15 dias de férias e uma semana de recesso, e lá no final de dezembro mais uma semana de recesso. Então, provavelmente, aí as aulas vão até o dia 15 de dezembro, né? Depois a gente passa direitinho aí no Facebook, no nosso calendário escolar, né? Mas então, não tem mais aquela parada em abril e outubro, é bom esclarecer para vocês também. Isso é importante, porque as pessoas que pensam, já planejam viajar, de repente, né, já sabem de antemão que entrem em contato também com vocês para saberem certinho, mas obviamente, gente, que a Solange vai estar aqui direto conosco, a gente vai estar sempre lembrando vocês, porque é uma mudança que afeta muito a sociedade, né? Sim. Porque você se habitua a fazer uma coisa, um planejamento, né? Você faz um planejamento de uma viagem, de qualquer outra coisa, uma excursão, e agora não vai ter mais. Então agora é só em julho que vai ter a parada, é isso? Isso. Como era antigamente. Como era na época que eu estudava. Exato. Eu até brincava, inclusive, falei, nossa, meu irmão estudando, eu falei, louco, você só fica em casa. Na minha época, gente, era Foi diferente. uma mudança, na verdade, do governo anterior, né, o governo estadual, porque eles queriam que o turismo no Brasil tivessem outras temporadas, não só janeiro e julho. Então, eles fizeram uma parceria entre educação e turismo, isso governo estadual, tá? Não foi municipal. Não foi municipal. Foi no governo estadual. E aí, eles
O recesso, que era em julho, eles dividiram em abril e outubro. Mas agora voltou-se como era anteriormente, não tem mais esses 2 recessos. E falando sobre isso ainda, é até melhor, né, para os professores, porque eles continuam numa crescente, você não tem aquela parada, não é, você continua Como professora, eu prefiro também que não dê essa parada, porque realmente, pedagogicamente falando ali, o aluno já está no pique, os professores, aí dá aquela parada. É porque, querendo ou não, né, volta às aulas, praticamente vamos colocar que tudo começa a funcionar mesmo em março. Depois do carnaval, que tem aquela questão, aí a hora que eles estão engrenando, tem a parada. Exato. E daí dá aquela esfriada, o pessoal já volta mais distraído, né, mais uma... Então, pessoalmente, eu também prefiro que seja só janeiro e julho. Então já fica aí atento, pessoal, aí vocês que têm seus filhos. Então a parada agora vai ser tradicional como era antes, aí só em julho. Exato. Que bacana. E Solange, então falamos assim, os professores voltaram então no dia 30, já estão preparando aí um cronograma. Como que é feito esse cronograma? Nos 2 primeiros dias, 30 e 31, são palestras para todos os funcionários, na verdade, não só para os professores, mas para estagiárias, auxiliares, merendeiras, serventes, toda a equipe mesmo, né, todos os colaboradores do Departamento de Educação. Então, nós sentamos juntos, a gente traz as novidades, traz o que foi feito, o que está para ser feito, nós trazemos tudo para elas e alguns realmente palestrantes mesmo. Agora, no dia 1 e 2, é na escola, o planejamento com as assessoras pedagógicas, que é quando você senta mesmo e olha para o currículo, né? O que eu vou trabalhar este ano? Como eu vou encaixar o meu material, as minhas ferramentas dentro do currículo, né? Então, nos dias 1 e 2 são com as assessoras pedagógicas e o olhar é voltado mesmo para o currículo, para o cronograma pedagógico da escola. Ah, bacana. E obviamente vocês fazem um balanço do que foi feito ano passado. Sim. E agora vocês melhoram, vocês adaptam algumas mudanças. Sim. Sempre para melhor, óbvio. Qual que é a sua avaliação do ano de 2022, exclusivamente dentro das salas de aulas? Olha, Rafael, eu vejo, porque como eu sou professora do estado e já faz 2 anos agora que eu estou no município, a rede municipal de educação é muito, muito competente. Então a gente tem professores excelentes na rede, que fazem de tudo, que adaptam, como você falou, as atividades, adaptam o currículo, adaptam atividades para o melhor para o aluno. Então nós temos um corpo docente, nós temos os nossos colaboradores, nossos funcionários, que tratam com muito carinho a educação, a escola, os alunos. Então não só em 2022, mas a nossa rede é muito competente. E 2022 não foi diferente. Nós trabalhamos muito, porque nós viemos, né, de uma pandemia. Exato. 2020 foi terrível. 2021 também não foi diferente, nós voltamos aí no meio de 2021 com os alunos, mas não foi fácil, né? Em meio à pandemia, dia sim, dia não, o aluno na escola. Tiveram prejuízos? Tiveram, mas criança é uma coisa assim extraordinária. Criança aprende e ela recupera muito rápido, mas 2022 realmente foi um ano de muito trabalho por conta dessa parada da pandemia. Né? Então foi muito trabalho, foi muito trabalhoso. Nós chegamos no final do ano, a carinha dos professores, né, dava para ver o cansaço, porque foi muito trabalho. Mas perto de 2 anos parados, nossos resultados foram muito bons. Que bacana. Foram muito satisfatórios. O que é esse se perdeu muito na rede, na educação, por conta da pandemia? Então, Rafael, isso depende também, ao meu ver, né, do ano que a criança está. Né? Então, por exemplo, as crianças que estavam no pré-2 da educação infantil, que é o início da alfabetização. Eu sei que eles são alfabetizados, claro, nos anos iniciais do ensino fundamental, que é 1º e 2º ano, mas no pré-2 já começa, lógico, as letras, algumas crianças saem lendo, escrevendo do pré-2. Então, o pré-2, ao meu ver, é um divisor. Ali, né? Porque ali é onde a criança está mais encantada, de repente ela já está acostumada com aquele porque ritmo. Ela brinca muito ainda, porque ainda é educação infantil. Sim. Tem que brincar mesmo, a criança tem que brincar. Mas ela já está muito curiosa e ela já começa com as letras, com a escrita, com a leitura no pré-2. Então, por exemplo, para essas crianças de pré-2, foi terrível a pandemia. Então, perdeu-se muito, porque ela chegou depois de 2 anos... faltando aquele pré-requisito, né, aquele conhecimento, as habilidades que ela deveria ter. Diferentemente, eu sei que todos perderam pedagogicamente falando, todos. Mas como eu disse para você, em alguns anos, o prejuízo foi maior.
Primeiro ano, ano de alfabetização, e a criança na pandemia, online, pelo celular. É complicado. Então, eu acredito que perdemos mais. Diferentemente, por exemplo, não que seja menos, mas tem uma diferença ali na balança. Um aluno, por exemplo, de 7º ano, né? Porque ele já teve a mudança. Do 5º ele foi para o 6º, que aqui, com 12 professores. Então ele já sentiu a mudança de ser criança para a pré-adolescência. Aí no 7º ano, a pandemia, puxa, ele já tinha muitas habilidades que ele já tinha desenvolvido, né, ao longo dos anos escolares. Então o prejuízo foi menor. Não que ele não teve, mas foi menor, Rafa. O impacto, né? Exato. Agora, o aluno de 1º ano de ensino médio, sabe? Até 3º ano de ensino médio, o prejuízo foi muito grande, porque é um ano que ele ia prestar vestibular. E era uma transição, né? Porque é dali pro mercado de trabalho, então a pessoa já fica ali meio... Então, ao meu ver, alguns anos tiveram prejuízos maiores, como, por exemplo, né, o pré-2, educação infantil, o 1º e 2º ano dos anos iniciais. É que assim, numa escala, né, Solange, todos foram atingidos negativamente, como obviamente. Eu falei, todos só que claro prejuízo. Que tem aquela questão, uns são mais porque essa parte de transição, essa parte de... alfabetização, que é o alicerce ali para a criança já ingressar ali no ensino fundamental e já tá preparada ali para ler, para escrever, para fazer suas contas. Aí ele perdeu isso, porque o contato direto com o professor, ele é necessário. É essencial. Ele é necessário. Nós vimos isso com a pandemia. O professor, ele faz muita falta na vida do aluno, né? Muita falta. E muitas mães, inclusive pais, começaram a dar muito valor em professores. Espero que sim. Não é porque a gente via bastante isso, a gente até brinca, tudo tal, mas foi um momento muito caótico para Mas, mundo, Rafa, tem né? outro ponto. Sim. Porque assim, pedagogicamente falando, como eu falei para você, alguns anos tiveram prejuízos maiores, ao meu ver, né? Mas pode ser que outros professores tenham outra visão e não a minha. Entendi. E nós respeitamos cada opinião. Mas agora, uma coisa que nós perdemos, o prejuízo foi gigantesco para todos os estudantes, foi a socialização, né? A interação humana. Porque é uma idade muito gostosa para você ficar com os amigos. Bacana. Escola é muito gostoso. Então, o prejuízo que nós tivemos dessa parte social... Isso que eu ia agora chegar nesse ponto. Nossa, aí foi E essa questão, mesmo, quando os alunos grande. começaram a voltar, vocês sentiram uma diferença nas atividades, no comportamento? Muito. Principalmente com os pequenos. Eu estou falando com os pequenos, que aqui na prefeitura nós atendemos crianças de 4 meses, né, bebês de 4 meses, até 10 anos de idade. Então, como eu não participei no primeiro ano de pandemia, eu ainda estava nos anos finais de ensino médio no estado, mas a volta já não estava mais, estava aqui. Nós sentimos uma fragilidade muito grande, porque ficar em casa não tem o que fazer. Fica só com as mídias digitais, né? Com as redes. Corrompe muito, né? Com as redes sociais. O que acontece? Esse tipo de ferramenta eu gosto muito, nada contra, mas você não pode também ficar 24 horas só em rede social ou só ali no digital. Você tem que ter contato humano, tem que brincar. Embora na época não Os pudesse, maiores têm mas... que jogar, tem que estudar junto, tem que fazer lição junto, é tanta coisa. Tem que jogar junto. Eu vejo no poli esportivo agora que as crianças estão indo jogar. Que delícia! E faz parte da vida. E essas habilidades eles também têm que desenvolver. Então, quando a gente fala em brincadeira, a brincadeira é importantíssima para a criança e para o jovem. Os jogos desenvolvem-se muitas habilidades que têm que ser desenvolvidas ao longo da vida, né? Enfim, mas com relação a como eles voltaram, ou eles voltaram muito introvertidos, nós percebemos muito isso, sabe? Tem que fazer todo o processo novamente. Exato, principalmente os pequenos, como eu disse, que não estão tão acostumados, né, com a escola. Então os pequenos ficaram muito introvertidos, muitos choraram muito, que foram para a escola, e muitos também, eu acredito que isso também tem acontecido com os mais jovens, aqueles sentimentos ruins, que você fica pensando em coisas ruins, e a gente percebeu, não depressão, é uma palavra muito forte, mas ali as habilidades socioemocionais muito prejudicadas. Então, sabe, cabisbaixo, muito quieto. E outra coisa também, como eu digo, na internet é muito imediata. Então, esse imediatismo tomou conta deles. E a vida não é assim. Eles já não têm mais aquela paciência que talvez teria se não tivesse essa parada. Exato. Esses 2 anos foram muito prejudiciais para todos, né? Principalmente no socioemocional das crianças e jovens. É um impacto, assim, que muitas voltaram vezes diferentes, sim. Pode ser até... Agora não. Ano passado já
todo mundo já voltou ao normal. Né? Né? Agora já estão começando a habituar novamente. Foi no começo. Graças a Deus, Isso, né? foi no começo. E a gente sabe o quão importante é essa questão, né, do contato, de tudo, né? Sim. E você tocou num assunto que vocês trabalham, que a prefeitura tem de 4 meses, é isso? Isso. De 4 meses a 10 anos de idade. a 10 anos de O idade. ensino municipal, né? Certo. Agora, o estadual vai de 6 anos, o estadual, até os 17. Então nós vamos falar agora... Porque é importante, Rafa, Sim. né? Eles Sim. saberem. Porque, por exemplo, nós temos no município 18 escolas de infantil. O ensino médio, então, é só do Estado, é Só isso? do Estado, exato. Todos os ensino médios Anos são do finais Estado. também, de 6º a 9º. Ah, de 6º a 9º. Isso, porque o ensino fundamental, ele vai de 1º a 9º ano, que é a Sim. antiga de 1ª a A 8ª série, que eu né? estava habituado à 8ª Isso, série. da época também. De 1º a 9º ano, porque nós tivemos uma mudança de 8 para 9 anos, né, no ensino. Então, o ensino fundamental, ele vai de 1º a 9º ano. Na prefeitura, nós só temos os anos iniciais, que é de 1º a 5º. Entendi. Agora, de 6º a 9º, só as escolas estaduais. E ensino médio também. Agora, de 1º a 5º, nós temos 4 escolas do município e 5 escolas do estado, de 1º a 5º ano. Que bacana. Agora, educação infantil, que é de 4 meses a 5 anos, né? Que é o pré-2, é só no município. É só do município. Uhum. E em relação agora aos maternais, Certo. né, que a gente sabe que é uma demanda também grande, né, para a cidade. Sim. Como que funciona essa questão? A pessoa, eu quero matricular meu filho em tal escola. Como que funciona essa questão? Os alunos têm um limite de alunos? Como que é? Mas não, você não tem mais vaga nessa, só na outra. Como que é? Porque vocês estão sempre aumentando as escolas porque a demanda vai aumentando também. Isso, né? Rafa. Como que funciona essa questão de matrículas? É que assim, nós temos legislações para seguir, né? Então, nós temos número, né, um limite de número máximo de alunos por cada modalidade. Então, berçário é um número X, maternal número X, pré número X e de 1º a 5º outro número. Então, nós temos que seguir esse número. Acontece que, às vezes, a gente não consegue colocar nas salas de aula também o número máximo por conta do espaço físico. Algumas escolas nossas, infantis principalmente, ela vem de muito tempo isso, né? Foi se adaptando, construindo, um centro comunitário vira escola. Então, nós temos escolas que as salas são muito pequenas. Entendi. Então, que eu poderia até colocar 20 alunos ali, de maternal, por exemplo, mas que não cabe. Não tem espaço físico para isso. Então, aí talvez seria a questão do conforto também para as crianças. Exato. Né? Não, mas não cabe mesmo. Não só do conforto, nós mas... temos escolas, nós temos salinhas muito pequenas. Uhum. Posso dar um exemplo? Claro. Por exemplo, eu tenho uma escola aqui, que é a MEB Tatiana, Marcelino, que é ali na Vila Palmeiras, bem pertinho ali do velório, né? Sabe aquela esquina, que acho que todo mundo... Isso, perto exato. do poli ali, perto do postinho. Isso. Aquela escola é muito pequena. Eu, inclusive, estudei lá na minha Eu tenho uma sala de berçário ali, que eu tenho que colocar B1 e B2 junto, Nossa Senhora. e a diferença de idade é muito grande. Porque daí eu tenho criança lá de 4 meses e outras com 2 anos e meio junto. Mas é o que tem, é o que nós temos. Então, ainda bem que nós temos professores excelentes, como eu falei para você, muito responsáveis. Tem auxiliar também que acompanha essa professora, né? Uhum. Então, eu tenho salas muito pequenas. Então, ali eu tenho uma sala, que eu tenho berçário 1, berçário 2 junto, que não cabe 20. Aí já tem que diminuir a capacidade. Nós estamos lutando por uma ampliação ali na escola Joaquim, que é junto. Que aí eu levo o maternal 1 para o Joaquim e eu fico com o Tati só com berçário. Eu vou poder ter um berçário 1 e o 2 no Tati. Que aí a outra salinha do Tati, dessa escola, a gente chama de Tati, né, carinhosamente, essa escola que é a Tatiana, eu tenho uma sala de berçário e uma só de maternal 1. Entendi. Então ali para a região... a gente tem que aumentar. Então, a demanda ali está muito grande. Então a gente vai ampliar, né? A gente conseguiu essa ampliação junto ao Estado. Eles prometeram que este ano eles ampliariam para nós, que a gente amplia a Escola Joaquim, que é ali do lado, para o Tati aumentar as vagas. Então a gente está fazendo esse jogo de ampliação para aumentar as vagas nas escolas. E esse planejamento já está previsto para 2023? Sim. Como que está esse andamento? Nós temos já 5 ampliações que estão
para acontecer agora em 2023, nós esperamos muito que aconteça, porque as coisas são demoradas, infelizmente. Se dependesse da gente, amanhã. já estava feito no nosso primeiro ano, né, de gestão, mas certeza. Infelizmente não depende. Mas nós temos algumas ampliações, uma construção de uma creche-escola nova, mas na verdade, Rafa, eu não tenho falta de vaga. É isso que eu ia perguntar. Cidade. Falta de vaga? Não. E se, por exemplo, o ano passado eu tive falta de vaga em berçário, imediatamente nós abrimos um berçário lá na Escola Augusta, no Monte Alegre, e abrimos um berçário novo lá na Escola Bartô. Contratei professora, auxiliares, abrimos novo berçário mesmo para atender a demanda. E antes disso, a minha demanda vai crescendo, né, de bebês, porque as mães vão voltando da licença gestante, isso é normal, né? Vai voltando da licença gestante, tem que voltar a trabalhar, lógico, e leva a criança para o berçário. Então, ao longo do ano, vai aumentando a demanda. Então, o que eu fiz? Os nossos berçários, que eu tinha um espaço físico grande, eu aumentei o número de vagas, contratei mais profissionais para atender essa demanda. Às vezes o que acontece apenas é assim, por exemplo, eu tenho meus maternais lá perto da Dinda, que é na escola Dr. José Rubens Bartolomei, que a gente chama carinhosamente também de Bartô. Né? Então eu tenho o Bartô. É uma escola maravilhosa, mas tem um número limitado, as salas também não são grandes. No maternal, que é quando as mães mais levam realmente as crianças, que já é 2 anos e meio, 3 anos, né? Já tá naquela fase. E às vezes mora ali perto e chega lá, não tem mais a vaga ali. Mas aí eu vou ter em outras escolas. Entendi. Então não falta vaga. Aí eu vou ter lá no Hilda, que é no Centenário, eu tenho no Adelino, que é lá no Hélio Vergueiro Leite, eu tenho ali perto, ali no Monte Alegre, no Augusta, ou eu tenho na Escola Eduardo, que é na Vila Celina agora, né? Porque, Solange, isso é bacana, que quando eu saí do parquinho ali da Vila Palmeiras, inclusive, muitos colegas meus que moravam na Maringá foram estudar no Cardioleme. Eu morava no São Patalhão, estudei no Juca. A gente, como era criança, a gente... No Juca não, desculpa, no Camilo. Ah, tá. Eu passei pro Camilo. É ali perto. Só que assim, eu fiquei pensando, falei, por que você parou? Não é porque você parou que, eles querem separar vocês. Não, é porque tem essa questão, né? Se você mora aqui, a sua escola mais próxima é aqui, mesmo sendo já estadual, mas tem essa logística, né? Tem. De alunos. Então, às vezes... É um assunto muito complexo, né? É que assim, ó, os pequenininhos, eles fazem a matrícula aqui no departamento e realmente eles escolhem a escola. Mas geralmente escolhe a escola mais próxima. Mas se o pai, os pais, desculpa, né? Os responsáveis pela criança têm condições de levar a criança e tem vaga naquela outra escola, ele pode escolher a escola que ele quiser. Entendi. Né? O que acontece é que às vezes não tem a vaga na escola que ele quer. Né? Por exemplo, uma escola que os pais gostam muito aqui no nosso município, o Antônio Costa, que é ali central, que é uma escola antiga, né? Antigamente chamava-se Parque Modelo. Eu lembro que é da minha época. Nossa, vou fazer 44 anos, né? Então o Parque Modelo é uma escola antiga aqui em Pinhal. E o que acontece? Muitos pais gostam de lá. Então levam da cidade toda para lá. Então se ele tem condições de levar e tem a vaga, tudo bem. Perfeito. O problema é quando não tem a vaga. Ou quando o pai não tem condição de levar, porque não tem o transporte. Por isso que tem escola em todos os bairros, para estudar perto de casa, né? Mas acontecem as matrículas agora, até janeiro, e a demanda do infantil vai aumentando ao longo do ano. Porque, como eu falei, os pais vão colocando os filhos pequenos no meio do ano, e a gente recebe. Não é que nem escola, assim, mas é uma escola, mas não é que nem escola que você entra em fevereiro e sai em dezembro. Isso, não. Então tem crianças que entram no meio o infantil é o ano inteiro faz matrícula. O ano inteiro vai entrando. Aí, às vezes, quando ele chega para fazer matrícula, perto da casa dele, não tem a vaga mais. Mas tem, às vezes, algumas que são próximas, que não são a mais próxima, mas tem, porque nós temos muitas escolas, né? Agora, quando eles vão do pré-2 para o primeiro ano, exatamente, para o primeiro ano, aí é que pega um pouco, porque todos os pré-2 são da prefeitura, são municipais. Quando eles vão para o primeiro ano, divide-se os alunos. Porque nós temos 9 escolas, 4 do município e 5 do estado. Só que, como que é feito? Nós temos um sistema que chama SED, Secretaria Escolar Digital, que é do estado, que nós temos que jogar as matrículas ali, por conta do censo, e por conta das verbas também que são destinadas. Então, é tudo ali, a matrícula é feita na SED, mesmo as escolas do município. E a SED, ela já coloca automaticamente os alunos pela geolocalização nas escolas de primeiro ano.
Então a gente tem muito problema agora no começo do ano, porque os pais querem escolher a escola de primeiro ano do filho. E não é assim. Eu entendo, claro, eu sou mãe. Sim, se tiver a vaga ali, né? É aquilo que você está falando. É com o maior prazer que qualquer diretor vai oferecer a vaga para o aluno. Tanto os diretores do município quanto do estado, que eu conheço os diretores também do estado, são maravilhosos, vai oferecer essa vaga para o aluno com o maior prazer. Ele só não oferece quando não tem mesmo. Quando não tem. Então não é questão de má vontade do profissional. De jeito nenhum. Não. É questão que eles têm que seguir uma regra, tem um limite, então eles não podem fazer diferente. Nós não podemos colocar mais. Mas só levando em consideração essa questão voltando só um pouquinho, a pessoa mora, por exemplo, lá na Vila São Pedro e quer estudar lá na Maringá, é um exemplo. Uhum. Você tem vaga. Só que vocês têm ali também um estudo de todo mundo que nasce, das crianças que nascem, tal, de quem que vai ingressar. Então vocês têm... Não tem. Para vocês saberem, não, eu não posso colocar aqui porque, tipo, daqui um tempo vai começar a entrar. Não existe isso. Não tem esse controle. Nós não temos controle de quais barcos nós temos aí, as gestantes, que seriam uma vaga em potencial, no caso. Uma criança em potencial, para vir para uma vaga. Mesmo porque muitas mães saem do trabalho para ficar com os filhos nos primeiros anos de vida. Então, esse controle nós não temos. Entendeu? Porque assim, seria uma ideia, né? Porque sim, assim, eu não posso lotar essa vaga porque aqui na vila pode ter crianças que vão entrar. Mas a gente faz de tudo para acolher, viu, Rafa? A gente contrata mais funcionário, a gente aumenta aqui, aumenta ali. Comprei mais um monte de bebê conforto para aqueles ano passado. Como eu aumentei as vagas nos berçários, eu aumentei no Janu, no Maria Madalena, e aumentamos no Hilda. E contratamos mais funcionários, porque tem um espaço físico grande nessas escolas de berçário. Comprei mais um monte de bebê conforto para atender as crianças. Então a gente faz de tudo para atender a todos da melhor forma possível. Da melhor qualidade também. Sim. Solange, então nós estamos aqui de passagem. Então nós temos que ajudar. É o legado que se deixa. Exato. Né? Olhar para trás e falar, passagem, eu fiz tudo parte que eu puder disso. fazer de bom, nós vamos fazer. Que bacana. E assim, em relação à evasão escolar, você falou agora que as crianças, que tem muitos, não tem esse controle. Como que está essa questão de evasão aqui na cidade? Olha, Rafa, quando eu estava no estado, os anos finais, que é de sexto a nono, e ensino médio, nós temos um número maior de evasão, principalmente no ensino médio, né? Primeira, segunda, terceira série do ensino médio, a evasão é muito maior. De sexta a nono nós também temos. Agora, os pequenos, é quase zero. Que bacana. É quase zero. Isso é importante. A porcentagem de evasão. Né? É isso. Acontece só que, obrigatório mesmo, a partir dos 4 anos, que é o pré-1. Então, se os responsáveis não levam de 0 a 3 anos e 11 meses, não tem problema, o conselho tutelar não vai na sua casa, porque não é obrigatório. Ele é muito pequenininho, ele pode ficar em casa. Mas, de certa forma, essa criança que entra de 0 a 3 anos e 11 meses, e a outra que não entra, a hora que chegar no 4 anos, ela não vai ficar um pouco mais para trás, vamos dizer assim? Porque não. É uma questão mais de brincadeiras que tem ali, mas tem aquela questão social das brincadeiras. Essa criança que entra só com 4 anos, ela não fica mais retraída? Não, eu tive muitos casos esse ano de algumas crianças que entraram no pré-1, né, com 4 anos, e não, eles amam, até nem choram. Porque os pequenininhos choram muito, sair do colo, ir pra escola. Eles não, já estão mais velhos também, né, e quer brincar, pais. Então com 4 anos eles vão mais vão bem felizes. Não tem muito esse problema, não, são muito espertos também hoje. Eles já chegam na escola sabendo mais do que a gente de celular. É complicado. Né? Hoje realmente, a gente que tem criança em casa, a gente sabe. Só, daí você fala Mas os pais que trabalham, desculpa, Rafa, os pais que trabalham precisam levar antes disso. Então por isso que leva-se o bebê com 4 meses, ou uma criança com 1 aninho, 2 aninhos. As mães que trabalham, os pais que trabalham é que levam essas crianças. E é período pequenas. Integral? Nós temos meio período e integral. Entendi. Então depende ali da... Depende. Se a mãe trabalhar só meio período, ela pode levar só meio período da criança. Perfeito. Né? Você falou de aumento de escola, de aumento de vagas, automaticamente aumenta-se os profissionais. E processo seletivo? Como que está essa questão de processo seletivo? Esse foi um assunto muito importante para a gente conversar aqui, você ter perguntado isso. Um processo seletivo, eu gostaria de explicar isso também, né? É o seguinte, é diferente de concurso, tá? Porque o concurso público, quem vai ser chamado do concurso público para efetivar é quando na vaga não tem ninguém. Então vamos supor que uma professora minha aposentou, não tem mais ninguém naquela vaga. Eu tenho que chamar de concurso público para efetivar. Uma professora minha pediu exoneração. Eu tive um caso essa semana. É vaga. Eu já mandei um ofício pedindo
uma professora do concurso para essa vaga, porque não tem ninguém nessa vaga. Acontece que muitos professores tiram licenças, ou gestante, ou licença sem vencimentos, né, para tentar outras coisas, ou porque tá com 2 cargos, tira licença sem vencimento. Mas aquela vaga é daquele professor que tá de licença, uma hora ele vai voltar. Então fica preso, não consegue fazer nada. Essa vaga fica presa. Eu tenho alguns professores também que deixam a sala de aula para serem designados como vice-diretor, por exemplo, como assessor. Então, essa vaga é desse profissional que um dia pode voltar, a vaga é dele. Então, sempre tem que ter processo seletivo, que são os temporários. Eles vêm, trabalham conosco, geralmente é por 1 ano, porque são 6 meses, mais prorrogável por mais 6 meses, e professor é pelo ano letivo. Trabalham com a gente na vaga dessa pessoa que está fora da sala de aula. Então, sempre tem que ter processo seletivo. Então, é diferente de concurso, é temporário, né? Certo. E aí, o que acontece? Nós fizemos processo seletivo no final de 2021 para os profissionais trabalharem em 2022. Fizemos agora, em dezembro de 2022, um processo seletivo. A prefeitura não escolhe a empresa. Entendi. Porque nós temos uma lei de licitação, que é uma lei federal que nós temos que seguir. Então, o setor de licitação fez uma licitação. Ganhou-se a empresa que deu o valor menor. Sempre assim. Né? Então, a gente paga a empresa para ela vir fazer. Nós não conhecíamos a empresa, foi o menor preço. Eles vieram e fizeram. Né? Nós tivemos muita reclamação dessa empresa. Né? Só que, infelizmente, a maioria foi só de falar, só oralmente. Né? Só na fala, só essas reclamações. As primeiras reclamações foram de questões, gabarito errado. Todo concurso, todo processo tem. Tanto que tem um prazo depois para todo mundo entrar com recurso contra aquela questão. Então, algumas questões foram canceladas, outros gabaritos foram recorrigidos. Nossa Senhora. E a empresa foi liberando listas novas por conta desses recursos. E aí vai mudando, querendo ou não, vai mudando a classificação. Exato. Isso é horrível. Mas isso acontece em qualquer concurso, processo seletivo, é horrível para os candidatos. Dá uma dor de cabeça. É horrível. Mas nós tivemos também outros tipos de inconsistência da empresa. Essas inconsistências que não foram sanadas na última lista de classificação, porque algumas pessoas questionam, e tem que questionar mesmo, fez a prova, ficou o domingo inteiro aqui, pagou a inscrição, tem que questionar. Eu só gostaria de falar que a gente faz tudo da melhor forma possível. Tudo muito transparente, tudo da melhor forma possível para todos, né? A gente não quer prejudicar ninguém. Então a gente teve que... Eles foram soltando as listas de acordo com os recursos. A nossa esperança era, a hora que soltar a última lista, vai estar tudo resolvido, a gente homologa esse processo seletivo. Só que soltou a última lista, que foi agora, se não me engano, se não me falha a memória, dia 18 de janeiro, se não me engano. Uhum. E as reclamações continuaram. Nossa Senhora. De algumas inconsistências. E ali já não tinha mais para onde correr. Exato. Então, a prefeita, ela montou uma comissão do processo seletivo para decidir o que nós íamos fazer com o processo, sendo que as inconsistências continuaram. Coisas sérias, né? Então, aí, suspendeu-se, porque agora virou um problema jurídico, né? Suspendeu-se. O nosso diretor administrativo recolheu as provas que ele tinha, porque para isso precisa prova física. É muito não complicado. pode ser no oral. Recolheu as provas que ele tinha, fez um processo e mandou para o jurídico. Isso ele já fez, essa semana. Aí, na semana que vem, nós vamos reunir de novo essa comissão do processo seletivo para analisar, né, ver o que o jurídico, qual é o parecer do jurídico sobre aquelas provas, para analisar, para ver se o processo seletivo vai ser cancelado ou se não, se vai ser homologado. Então, nós esperamos, né, possivelmente, nós teremos essa resposta até o dia 3, que é a outra sexta-feira. Entendi. É um processo muito... Ele é complexo, ele demora, infelizmente, é assim. Isso. O que parte da parte é complicado, né? O que fica incumbido a vocês tentam fazer da melhor forma possível. Com certeza. Mas só que aí, Rafa, o que entra aconteceu? outra questão, né? O que aconteceu? O processo foi suspenso. E no dia 20, quando ele foi suspenso, era o último dia que estava vigente o outro processo seletivo. E dia 3 começam as aulas. Eu preciso do profissional na escola. Eu não posso começar as aulas sem merendeira para fazer a questão não é nem... Eu não posso começar as aulas sem o professor na sala de aula. Então nós tivemos que chamar um número de profissionais do processo seletivo anterior. Fizeram... Eu tive que chamar para que dia 3 eu tenha um profissional. Só que eu tenho demanda para chamar de processo seletivo o ano todo. Porque no meio do ano, às vezes, uma professora tira licença, um profissional tira licença, um auxiliar, eu tenho que ter o processo para chamar. E tem, viu? A demanda é grande. Ano passado nós chamamos muitos profissionais do processo seletivo.
Desse processo anterior, também foi uma questão que muita gente levantou, nós não podemos mais chamar, porque ele estava vigente até o dia 20 de janeiro, infelizmente. Agora, eu preciso urgente de um próximo, por conta da demanda que vai me aparecer, e aparece no primeiro dia de aula. Então, eu preciso muito. Então, para nós, enquanto departamento de educação, escola, foi muito ruim que foi suspenso, vai ser muito ruim se for cancelado, porque eu preciso desse profissional, né? Mas, se as provas forem ali, né, concretas, e não tiver jeito, nós vamos ter que fazer outro e corrido, rápido, né? Vai ter que ser corrido. E ninguém vai ter prejuízo de inscrição, viu? Porque quem fez vai ser isento na taxa, alguma coisa para assim. Para o próximo. Ou devolve o seu dinheiro. Solange, são muitos problemas que a gente vê que vocês não querem ter, mas infelizmente acontecem, que não competem a vocês, mas a cobrança cai em cima de vocês, obviamente. E nós estamos aqui, Ava, para responder, para resolver, é um desafio diário, e nós estamos aqui para isso. Com certeza, todo mundo que acompanha aí Pinhal em Pauta, essa é justamente a nossa intenção, trazer os problemas também da população para dentro da prefeitura, entendeu? E colocar vocês aqui para explicar como vai ser sancionado esse problema, como vai ser resolvido. Ótimo. E o Pinhal em Pauta, a ideia é justamente essa. Solange, eu queria agradecer mais uma vez pela sua presença, pela sua explicação. Espero que todos aí de casa tenham aprendido. E claro, como todos vocês sabem, como o Departamento de Educação é uma coisa muito complexa, a Solange vai estar aqui conosco 2 vezes por mês. Não sei, a gente vai ainda acertar essa questão, porque são muitos assuntos a serem abordados e que num programa de meia hora a gente não consegue abordar tudo. Rafa, eu espero voltar mesmo para contar para todos vocês as novidades da educação, tudo que a gente conseguiu adquirir, todas as novidades das escolas. Espero estar aqui mais vezes. Agradeço imensamente essa oportunidade e podem contar comigo. Muito obrigado. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado para você. Se você tem alguma reclamação, ligue no departamento. Se você tem alguma sugestão, ligue no departamento ou comunique a gente nas redes sociais do Catacoel TV. Qual que é o número de telefone? O nosso telefone é 3651-9671 e nós estamos aqui no prédio da Unipinhal, no bloco G, na sala G31. É só chegar, gente, tudo vai ser resolvido da melhor forma possível. E o programa vai ficando por aqui. Obrigado.